Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies. Hoje eu quero falar sobre a indústria de exibição de filmes nos cinemas. Se você me conhece, sabe que eu adoro ir ao cinema. Tem um canal para falar disso, né? Devo gostar. Desde a pandemia, as coisas não têm sido boas para os donos de cinema e toda a indústria. Tem sido uma montanha-russa com alguns grandes sucessos, mas parece que as coisas estão realmente complicadas nos últimos tempos, com as receitas bem abaixo do ano passado e vários filmes tendo desempenho muito inferior ao esperado nas bilheterias. Esse vídeo é focado nos cinemas americanos por uma razão bem simples. É de lá que vem a maior parte dos filmes e são eles que lutam mais contra a pirataria. Apesar disso, os efeitos de tudo que acontece lá são também sentidos aqui. Alguns fatores sobre o desempenho financeiro, como estúdios cortando orçamentos para filmes, são importantes, mas não é isso que eu quero abordar. Eu quero falar sobre a indústria de exibição. Para muita gente tem sido fácil culpar aquela doença lá de 2020 ou as greves pela queda dos negócios. Acho que isso é parte do problema, mas olhando para o quadro geral, dá para ver que tem vários outros problemas sistêmicos. Não são só consequência de um momento ruim ou de eventos do mundo real. São coisas que estão sendo incorporadas na própria estrutura da indústria de exibição de filmes e que vão ser difíceis de reverter. Eu vou falar sobre alguns grandes problemas que os cinemas estão enfrentando e no final eu vou apresentar algumas possíveis soluções para esses problemas. Antigamente, antes dos videocassetes, se você perdesse um filme no cinema, tinha que esperar o estúdio relançar o título 2 ou 3 anos depois. Depois vieram os videocassetes e a TV paga, como a HBO, onde você podia assistir filmes em casa. E mesmo quando essas fitas VHS eram lançadas, no começo eram vendidas por cerca de $100 para incentivar o aluguel primeiro. Assim surgiram as locadoras de vídeo. E depois o preço caía para que as pessoas pudessem comprar o filme e assistir em casa quando quisessem. O surgimento de DVDs e Blu-rays que chegaram ao mercado a preços acessíveis comprimiu essa janela. Você tinha cerca de 90 dias entre o lançamento nos cinemas e o lançamento doméstico, quando podia comprar o filme para assistir em casa. Às vezes demorava mais se o filme fosse um grande sucesso. E então veio a pandemia que virou a história da indústria de cabeça para baixo. E os estúdios decidiram mudar as regras. Isso foi bem controverso na época. A Universal foi o primeiro grande estúdio a lançar o que chamamos de vídeo premium sob demanda, ou a sigla PVOD. Basicamente é quando você pode alugar o filme no streaming. Geralmente isso só aconteceria depois da janela de 90 dias. Mas com a pandemia, a Universal pensou em como manter a empresa, já que os cinemas estavam vazios. Então reduziram a janela para, algo em torno de 17 a 31 dias, dependendo do desempenho do filme. Isso foi um grande evento na indústria. A AMC, originalmente, a rede de cinemas AMC, disse que não exibiria filmes da Universal por conta disso. Só que depois eles chegaram num acordo de compartilhamento de receita e aí a AMC resolveu ceder. Quando os cinemas reabriram depois da pandemia, a janela de 90 dias nunca mais voltou. Agora está praticamente em 3 semanas ou um mês depois, dependendo do lançamento do filme. Para a maioria dos filmes, com algumas exceções. Acho que isso fez com que muitos dos filmes que realmente fazem sucesso nas bilheterias, sejam os grandes espetáculos como Duna, Parte 2 ou Oppenheimer, ou eventos cinematográficos como Barbie e Homem-Aranha Sem Volta para Casa, ou os dois casos, eles têm um lado negativo aqui, que eu acho que é quase exclusivamente para os cinemas. Os estúdios supostamente recebem cerca de 80% da receita das pessoas que alugam via PVOD, em comparação com uma fatia menor da receita, mesmo no primeiro final de semana se exibissem os filmes nos cinemas. Estúdios como a Universal, que lideraram esse movimento, disseram que não acham que o PVOD prejudique as bilheterias. Mas sinceramente, se eu te der a opção de assistir o filme em casa, tomando um refrigerante mais barato, comendo uma pipoquinha mais barata, sem aquele chato de galocha que toda sessão tem, enchendo o saco, dependendo do filme, dificilmente você vai deixar de assistir em casa para sair e ir no cinema, tendo que pagar os caríssimos estacionamentos de shopping. Eu acho que isso é uma parte significativa e talvez crescente do público. Eu acho que esse modelo de negócio talvez ajude alguns filmes menores, levando eles para as casas mais rapidamente e aumentando o perfil deles. Eu não acho que todo o PVOD esteja prejudicando os cinemas da mesma forma, mas eu acho que para os grandes títulos, para os blockbusters, mais pessoas estão ficando em casa, tirando dinheiro dos cinemas. E eu acho que esse dinheiro não está voltando. Quando a galera fala sobre a queda da indústria do cinema, geralmente param e começam com assistir em casa via PVOD e streaming. Mas eu acho que esses não são os únicos problemas. Na verdade, é uma grande teia de problemas interconectados, uma tempestade perfeita, dá para chamar assim. Se os cinemas querem culpar o streaming e as pessoas que assistem em casa, ok.
mas eles deveriam olhar no espelho porque eles também têm culpa. Uma das coisas que eu acho que está prejudicando o cinema são os próprios cinemas físicos. Aqui no Brasil a gente não tem tanto disso, mas existem alguns lugares onde o cinema ainda é na rua, não dentro de um shopping. E nesses lugares, muitas vezes, as poltronas estão deterioradas, o projetor está com problema, ar-condicionado com problema ou nem existe, a variedade de lanches não é legal, enfim, é uma bodega. Isso, querendo ou não, faz com que as pessoas escolham assistir um filme em casa. Mas não são só as instalações que estão afastando as pessoas. Acho que são as pessoas que frequentam os cinemas. A educação parece ter despencado desde que os cinemas reabriram, especialmente em relação a falar e usar telefone durante o filme. Uma solução parcial é que, embora os cinemas não possam controlar o que as pessoas fazem, podem controlar se aplicam suas políticas sobre falar ou enviar mensagens. Sim, isso abre vários problemas sobre pessoal, sobre conseguir pessoas qualificadas para fazer isso. Eu entendo que é um desafio, mas administrar um cinema é um desafio. A maioria dos cinemas nem tenta aplicar suas políticas a menos que um barba da vida fique pistola com um chato de galoche que está enchendo o saco e denuncie essa mala para a administração do cinema. Nunca fiz, mas já deu vontade. De todos os problemas, esse é o mais difícil de abordar porque envolve o comportamento das pessoas. Não tem política que possa mudar isso. Existe um decoro para o comportamento do público que tem há muito tempo e a gente precisa trazer isso de volta para os cinemas. Parte disso é o cinema fazer sua parte. E parte é garantir que você não está sendo um chato. Eu voto pela volta do Lanterninha. Por mais que seja uma coisa retrógrada, aquele cara botava alguma ordem dentro do cinema. Eu acho que ainda dá, é uma coisa que dá para voltar e de certa forma ainda ajuda a economia porque vai trazer novos empregos. É um troço que incomoda todo mundo, mas ninguém quer falar e é a tal da economia. O custo de ir ao cinema está alto e a gente está num momento em que muita gente está com dificuldades financeiras. E se você está apertado, uma das primeiras coisas que você corta é o cinema. Cinema é luxo, não é necessidade. Aqui em Porto Alegre, entre entradas para 2 adultos, pipoca, refrigerante, estacionamento e combustível, é muito difícil conseguir gastar menos de R$100. Aí você imagina, você ir toda semana no cinema, são R$400 a R$500 por mês. Soma isso com a escalada vertiginosa dos preços e você vai encontrar pessoas que vão preferir assistir seus filmes em casa por uma fração desse valor. E é isso que eu quero dizer quando eu digo que todas essas coisas estão conectadas. A economia faz com que algumas pessoas economizem dinheiro e assistem em casa através do PVOD, e os cinemas e o comportamento do público fazem com que outras pessoas tomem essa mesma decisão. Uma coisa que tem sido tóxica para a indústria cinematográfica por muito tempo é a pirataria. Mas a decisão dos estúdios de cinema de acelerar os lançamentos de filmes para PVOD, junto com a economia e outros fatores, só jogou gasolina num incêndio que já estava forte, tirando ainda mais dinheiro de Hollywood. Anos atrás, meses depois do lançamento de um filme, a melhor versão que você podia encontrar online era uma cópia CAM, filmada com uma TechPix, áudio e vídeo horríveis. Isso era o suficiente para algumas pessoas, mas muitas não queriam assistir filmes assim. Agora, quando um estúdio lança um filme em vídeo sob demanda premium, minutos após o lançamento, já tem uma cópia digital perfeita pronta para ser pirateada. A pirataria, impulsionada pela disponibilidade de cópias digitais de alta qualidade, prejudica ainda mais os cinemas que já estão lutando com a queda no número de frequentadores devido aos altos preços dos ingressos e dos lanches. Com tantas opções de entretenimento em casa e com os custos associados a uma ida ao cinema sendo tão altos, cada vez mais altos, muitos consumidores preferem esperar e assistir ao filme em casa ou recorrem à pirataria. Então a gente tem um ciclo vicioso. Os altos custos, a facilidade de acessar lançamentos digitais alimentam a pirataria, que por sua vez prejudica ainda mais as receitas dos cinemas. É um momento difícil para a indústria e eles precisam encontrar maneiras inovadoras de atrair o público de volta e justificar os preços que cobram, enquanto eles navegam pelos desafios colocados pela economia atual e pelo comportamento do consumidor. Eu não vou ficar aqui dando sermão sobre se eu acho isso certo ou errado. Não acho certo, mas a realidade é essa e ela se impõe. O que os estúdios estão fazendo agora é basicamente entregar aos piratas uma cópia perfeita do filme poucas semanas após o lançamento nos cinemas. E quantas dessas pessoas que estão pirateando os filmes em casa poderiam ter ido no cinema?
Muita gente argumenta que as pessoas que pirateiam filmes nunca iriam nos cinemas. Mas se mesmo uma fração dessas pessoas, tipo 5 ou 10%, eu acho que é mais, mas se 5 ou 10% só fosse assistir o filme no cinema, isso já significaria milhões ou dezenas de milhões de dólares voltando para o mercado. Então, enquanto os estúdios contam o dinheiro que está entrando rápido ao lançar os filmes em PVOD, eles podem não estar vendo o dinheiro que está escapando ao disponibilizar esses filmes tão cedo. Outra coisa que está prejudicando a indústria dos cinemas é algo que eles não controlam muito bem: os próprios filmes. Vamos ser sinceros. Muitos dos filmes que não se saíram bem nas bilheterias também não eram exatamente imperdíveis. Vamos combinar que tinha umas Madame Teia no meio do caminho ali que não dava para querer encarar. Claro, muitos dos filmes não são terríveis, mas mesmo olhando para as minhas críticas recentes desses grandes blockbusters que deveriam sustentar a indústria, muitas dessas críticas basicamente se resumem a filme da sessão da tarde. Mesmo filmes que ultrapassam essa barreira, como Missão Impossível, Acerto de Contas, Parte 1, tiveram dificuldade para encontrar um público tão grande quanto o esperado, porque eles apostaram no poder das estrelas e na história da franquia, em vez de oferecer alguma coisa nova. Os estúdios precisam reaprender a desenvolver os seus filmes e a vender eles ao público como algo novo, e não como algo que lembra coisas que eles já gostam. Olhando para os resultados de bilheteria dos últimos anos, os estúdios precisam se perguntar questões simples, como por que fazer esse filme? O que a gente está oferecendo que eles ainda não viram? Como a gente pode oferecer ao público uma experiência que valha seu tempo e o seu dinheiro? Vale a pena eu enfiar lacração nesse filme? Não é como se tudo estivesse fracassando, mas o nível de exigência está muito mais alto. E eu acho que a gente não deve olhar para esse nível e se apavorar. Eu acho que a gente deve olhar para os filmes e pensar em como voltar a atingir um nível tão alto. Sim, tem alguns filmes sem inspiração que se saíram muito bem, e tem outros que eu acho que são completamente originais, como Dungeons and Dragons, Honra entre Rebeldes, que não tiveram um bom desempenho. Mas isso sempre aconteceu. Eu estou falando sobre a tendência geral e acho que a gente tem visto um nível consistente de apatia e desconexão não só do público, mas aparentemente dos próprios estúdios que fazem os filmes. Aliás, os estúdios se renderam à política e esqueceram que eles têm que agradar quem paga o ingresso e não ficar fazendo panfletagem ideológica. Essas são as coisas que eu acho que estão matando os cinemas atualmente ou que têm o potencial de matar muito em breve. Agora vamos dar uma olhada para as soluções, porque nem só de problema vive o homem. Número 1. Alongar a janela teatral para pelo menos 3 meses. Isso tira o PVOD da jogada para quem quer ver filmes logo e também reduz a disponibilidade de cópias de alta qualidade para pirataria. Não resolve o problema, mas dificulta para o outro lado. Número 2. Cinemas e estúdios não podem controlar a economia, mas podem reduzir os preços, seja de ingressos, concessões ou ambos. Eles precisam trabalhar juntos e atrair clientes com descontos. Número 3. Reformular os serviços de assinatura de ingressos existentes para agregar mais valor. Isso, aliás, é uma coisa que existe muito nos Estados Unidos, existe muito no Canadá, mas aqui no Brasil ainda é muito pouco. Deveria ser mais bem trabalhado isso no Brasil. Número 4. Manter os cinemas em boas condições. Pô, pelo amor de Deus, né? Isso é o básico. Eu vou sair da minha casa, eu quero um mínimo de conforto para poder assistir um filme. Número 5. Fazer cumprir as políticas de proibição de mensagens de texto e conversa durante os filmes. Volto a dizer, tem que trazer de volta o lanterninha. Número 6. Negociar com serviços de streaming para lançamentos teatrais mais amplos. E número 7. Reorientar o desenvolvimento dos estúdios na criatividade, novidade e valor para o público, mesmo em filmes de franquia e sequências. E sim, aqui eu estou dizendo para acabar com a lacração no cinema. Instituir esse plano vai exigir cooperação de todos, cinemas, estúdios, criadores, streamers e do próprio público. E isso é só para reconstruir a indústria cinematográfica até onde ela estava. Isso pode não ser possível. Pode muito bem ser que os cinemas nunca voltem ao que eram. Agora me conta aí nos comentários qual é a tua opinião e se você tem alguma boa ideia para ajudar a indústria a se recuperar. E era isso, pessoas. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham curtido. Se teve valor para você, não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal. Lembrem que agora a gente tem o nosso clube de membros. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus.